Como eu disse a vocês, toda quinta-feira eu edito um vídeo, no máximo até amanhã. Esse vídeo vai estar na internet. É só você acompanhar o nosso site e você vai entender o porquê que nós fazemos isso, porque eu tenho essa obrigação como uma ordenança do meu Senhor. Porque através desses vídeos, dezenas e dezenas de pessoas têm se convertido ao Evangelho do Senhor. Então é importante que você entenda que o Senhor usa e faz da forma que aprove a Ele fazer. E essa forma, essa maneira é uma das maneiras que é fácil de chegar até o coração do homem. Hoje todos têm um computador, então é fácil de acessar o nosso site, que é prdiniz.com.br. Você digitando isso aí, você já chega, tem um www, mas não faz muita diferença não. Muito bem, nós vamos falar daquele assunto que eu disse para você, que é você receber o espírito de adoção de filhos. Olha, irmão, eu quero dizer para você que eu recebi da parte do meu Senhor. Por isso, eu não só fui transformado, mas eu verdadeiramente nasci de novo. Então isso é uma dos grandes testemunhos para nós. E nós interiormente, dentro dos nossos corações, nós temos essa convicção do novo nascimento, essa convicção de servirmos a Deus da forma que Ele quer que nós o servimos. Mas nós entendemos que nós somos, eu entendo e tenho dito isso aqui, que nós somos um povo privilegiado. Aliás, nós somos um pouco mais privilegiados sobre a face da terra. Porque nós tivemos a oportunidade de servirmos a Deus e nós agarramos essa oportunidade e seguramos. E assim nós estamos fazendo. Que é servindo a Deus ou servindo o Deus Todo-Poderoso. Você quer bênção? É só você fazer isso. Agarre-se ao Senhor, agarre-se no Evangelho do Senhor, na sua santa palavra, e você vai ver o que Deus fará na sua vida. Muito bem, nós temos aqui um texto base, que é Romanos 8, versículo 15, 16 e 17. Você pode permanecer sentado. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, não tem problema, que nós vamos estarmos falando para você. Diz assim a santa palavra do Senhor: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quer dizer, veja você o que Deus fala com cada um de nós nesta noite. Esses sim são filhos adotivos de Deus. Deus nos recebeu como seus filhos, e graças a Deus por isto, ou por esse recebimento, porque ruim seria se nós não tivéssemos sido recebidos. Mas o Senhor não diz para nós: olha, você não recebeu o espírito da escravidão, não. Você foi liberto. Você recebeu o espírito da liberdade, da libertação. O Senhor te libertou de todas as suas iniquidades, de todas as suas enfermidades, de todos os seus pecados.
E o Senhor diz mais para nós: olha, eu peguei os seus pecados e lancei lá no lago do esquecimento. E deles eu não me lembro mais. Glória a Deus. Agora, você precisa de tomar posse dessas bênçãos, desses milagres que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Então, amados, quando nós falamos que nós somos privilegiados, eu vou distribuir algumas referências, me parece que 12 ou 14 referências só, mas você preste atenção. Aquele que não receber, porque normalmente eu começo aqui pela frente, vamos começar com a missionária Fátima, em nome de Jesus, Romanos 8,14, aqui com a irmã Genilda, Efésios 2:1, irmã Adriana, Efésios 2:3, irmã Sara, Efésios 2:12, vamos a irmã Marta, João 8:44, a irmã Rayane, é isso mesmo? Renata, é que eu confundo a senhora com a sua irmã. Tá, irmã Dona Irmã Renata, Romanos 8:17, uma outra irmã, essa ela é nova, eu não quero ver o nome ainda não, viu? Andréia, é fácil. Efésios 2:8 para a senhora. Vamos voltar ali no início da fila ali com a irmã Conceição. João 15:14, irmão Gabriel, Apocalipse 1:6, irmão Guilherme, primeira epístola de Pedro 2:9, irmã Beatriz, primeira epístola de João 1:3, mais uma referência, diaconisa Francisca, 1 Coríntios 3, versículo 21. Versículo 21 e o 23. Viu? Só essas referências, viu, irmãos? Por isso eu digo para vocês, ó, sentem-se na frente, porque você participa, né? Mas eu quero dizer para você que quando nós falamos do privilégio que o Senhor nos dá, disse isso já umas 2 ou 3 vezes no decorrer desse culto, que nós somos privilegiados. Então o Senhor diz para nós que a dignidade de sermos filhos de Deus, esse é o primeiro privilégio do Senhor para nossas vidas. Comece para nós, por favor, lendo Romanos, isso, por favor. Romanos 8:14, por favor. Leia aí para nós, rapidinho. Glória a Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. É a palavra que fala para nós, é a palavra que nos dá, que nos instrui. E nós sabemos porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E eu creio que aqui todos são guiados pelo Espírito de Deus. Aqui não tem nenhum que não serve ao Senhor. Todos servem ao Senhor. Então, amados, entenda vocês. Mas eu vou fazer uma pergunta e você fica para você refletir. O que você era? Quem era você? O que nós éramos? Se nós pararmos para entender o que é, o que nós éramos, nós vamos ter que queimar muitos neurônios para descobrir essa verdade, não? Mas vamos entender que o Senhor diz para nós que nós fomos mortos em pecados e delitos. Nós fomos mortos em pecados e em delitos. Mas antigamente, por terem, diz o Senhor, desobedecido a Deus e por terem cometidos pecados,
vocês estavam espiritualmente mortos. É essa palavra que o Deus nos ensina através do Evangelho, que verdadeiramente no passado nós estávamos mortos em pecado e em iniquidade, mas o Senhor nos libertou de tudo isso. Então leia para nós, para não ficar nas minhas palavras, para nós entendermos de verdade, Efésios 2:1, por favor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém. Na minha versão diz: e vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados, que é a mesma coisa que a irmã Genilda leu aí, viu, irmãos? São traduções que mudam as palavras um pouquinho, mas na verdade é a mesma coisa. Mas para você entender o porquê desta forma, o porquê nós estávamos em pecado e em iniquidades, veja vocês, nós espiritualmente estávamos mortos, assim diz a palavra, mas veja que Deus fala para nós, porque nós éramos filhos da ira. Nós éramos filhos da ira. Então nós temos que entender o que é que Deus fala comigo e com você. Leia Efésios 2:3 para nós entendermos o que é que Deus está falando sobre filhos da ira. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém? É fácil de entender, não é, irmãos? Muito fácil de entender. É só você querer, porque é a própria palavra que fala, é a própria palavra que nos ensina, e quando nós entendemos, porque no passado nós vivíamos realmente fazendo tudo aquilo, era a vontade da carne que prevalecia, e eu acho que todos eram assim, não há ninguém diferente um do outro, mas não era isso que Deus queria para cada um de nós. Deus queria que nós fôssemos santos, porque Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Então é questão de nós entendermos e buscarmos a santificação para as nossas vidas. E você só pode alcançar a santificação, amados, através das tribulações que Deus permite acontecer na vida de cada um. É como se fosse uma prova. Primeiro, para você ser aprovado, você tem que passar pelas provas. E Deus permite que você passe pela prova, exatamente para te aprovar amanhã. Então isso é normal em nossas vidas. E graças a Deus que nós temos conseguido vencer essa batalha. Mas nós entendemos que sem Cristo e sem Deus, diz o Senhor, naquele tempo nós estávamos separados de Cristo. Veja você o que o Senhor quer falar. Quando você estava no mundo, nós estávamos separados de Cristo. Mas o Senhor nos deu a oportunidade e nos chamou. Eu costumo dizer que Ele não nos chamou, assim, de qualquer maneira. Não, Ele nos chamou pelo nome. Ele começou a chamar você, Manuel, você, Luiz, você, Antônio, foi chamando cada um pelo seu nome. Então a grandeza de Deus, quando Ele faz isso e Ele fala conosco, é muito grande. Leia Efésios 2:12, por favor. 2:12. Muito bem. Naquele tempo já estava no Cristo, espera dos comunidades do Israel. Estranhos ali. As crianças promessas, então, tendo esperanças em Deus. Do mundo, mas agora. No mundo, amém. É só daí. Só para vocês entenderem. Olha, amados, é muito importante que você entenda. Quando o Senhor disse que naquele tempo estava sem Cristo, nós estávamos sem Cristo, nós estávamos no mundo, fazendo o que nós queríamos, a nossa vontade, atendendo os desejos da carne, e assim nós estávamos caminhando desta forma. Mas aí o Senhor continua dizendo para nós, separados da comunidade de Israel, que nós estávamos fora, nós tínhamos sido destituídos da graça do Senhor,
Mas o Senhor continua falando para nós e dizendo para nós, e estranhos ao conserto da promessa. Você estava fora da promessa. Qual a promessa? A coroa santa da vida. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. E nós estamos aqui exatamente buscando, tá, o cumprimento dessa promessa em nossas vidas. Por isso o Senhor começa a falar para nós e nos ensinar e dizendo para nós desta forma: não tendo esperança sem Deus no mundo. Porque nós estamos no mundo sem Deus, sem esperança, tá? Você pensava que tinha Deus, você pensava que era filho de Deus, mas não era filho de Deus. Você era criatura de Deus, feita em imagem e semelhança. Não era. Então é para você entender que para ser filho de Deus e para você ter esperança de receber a promessa, você tem que estar em Cristo Jesus. Não tem outra forma não, tá? Mas o Senhor disse que filhos do Pai, olha, algo que nós éramos, viu? Filhos do Pai da mentira, o diabo. Porque nós falava, não, nós até brigava, mas não aceitava você dizer que você era filhos do pai da mentira. Você, não, eu sou filho de Deus. Estou falando isso porque eu já criei muito caso por causa disso, viu, irmãos? E muita gente já criou comigo também. Mas errado. Vamos ver o que o Senhor fala através da Bíblia, da palavra do Senhor, tá? Vamos ler João 8,44, por favor. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Amém? Não era assim que nós éramos? Não era assim que nós fazíamos? Quem nunca mentiu aqui? Não precisa levantar a mão, não. Porque eu tenho convicção que todos nós já mentimos na vida e não foi pouco não, foi muito, viu? Foi muito, tá? Quem nunca fez isso? Por quê? Porque nós vivíamos no mundo satisfazendo os desejos do inimigo de nossas almas. É igual você vai agora numa festa do mundo dessa aí, que foi 4 ou 5 dias. O que esse povo estava fazendo? Fazendo exatamente tudo que não que é abominado por Deus. Tudo. Aí vem uma pessoa dessa e diz para você: eu sou filho de Deus. E se você não se acalmar, não se aquietar, ele bate em você. Mas ele não quer dizer que ele não é filho de Deus. E se você falar que ele é filho do pai da mentira, aí te admite. Amados, mas Deus, na sua infinita misericórdia, diz que há a riqueza da sua herança. Vamos entender o que o Senhor quer falar sobre a riqueza da sua herança, que é um valor, não tem como você calcular. Tamanho é o valor desta riqueza. Você quer ver? Leia o Romanos 8,17, por favor. Aleluia. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Você está vendo que o Senhor, a palavra, está impondo, está colocando uma condição. Veja que a palavra está falando para nós, e se nós somos filhos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se veja a questão, se é certo, ser certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí, você morreu com Cristo? O Senhor tirou os seus pecados. Você ressuscitou com Cristo? Porque essa é a pergunta que Deus faz para nós. Se nós ressuscitamos com Cristo, porque Cristo morreu, levou seus pecados e ressuscitou. E se nós ressuscitamos com Cristo, então nós somos
co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus. É isso que a palavra quer ensinar, quer falar para nós, para que você entenda o que é receber o Espírito de adoção de Deus. Não tem outro caminho não, irmãos. Mas o Senhor diz para nós que existe uma herança para os filhos, juntamente com Jesus. E essa herança que existe juntamente com Jesus foi concedida a cada um de nós pelo Pai. É isso que Deus quer falar para nós. Através de que, amados? Através da luz, ou não, através da cruz do Calvário, temos direitos concedidos através da graça de Deus. Porque Deus nos libertou do pecado. Deus nos fez filhos adotivos. Deus nos fez, deu tudo para nós, tudo que um homem pode pensar de bom, Deus deu para nós. Vamos só confirmar dentro da palavra, Efésios 2:8, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é um bem de vós, é dom de Deus. Amém? Porque tem pessoas que falam, não, mas eu sou expert em teologia, eu fiz N seminários, então eu sou melhor do que os outros, eu conheço muito mais, sou sábio. Então, mas não é isso que Deus não está preocupado com isso não. Deus não está preocupado com isso não. O Senhor diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Você tem fé? Você crê? Se você crê, mas amado, não é essa fezinha que você tem pequenininha não, viu? Porque nós temos uma fezinha pequena demais, viu? Se nós tivéssemos fé, o que a palavra nos ensina? Diga, aquele monte que projeta ao mar, ele vai se projetar ao mar. Se nós tivéssemos fé do tamanho do campo de mostarda, é assim que a palavra fala. Então por isso eu digo, nossa fé é pequena demais. Mas mesmo assim, o Senhor diz que nós seremos salvos por meio da fé, diz o Senhor, e isso não vem de mim nem de você, vem de Deus. Amém. Porque é Deus que aumenta, é Deus que nos dá a fé suficiente para nós podermos herdarmos a coroa santa da vida. Muito bem. Então veja você, a bênção de sua amizade. Vamos entender o que é que o Senhor quer falar sobre a bênção de sua amizade. Leia João 15:14. Olha que Deus fala para você, Ele não te trata como servo não, Ele te trata como amigo. Preste atenção para você ver. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamei servos, porque os servos... pastor, me perdi. Amém. Não tem problema não. Veja o que o Senhor falou. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O Pai espera de nós, os seus filhos, a obediência irrestrita em todas as situações. Quer dizer, Ele não diz para você, olha, nisso ou naquilo, não. É irrestrito, é incondicional. Por que nosso compromisso com Deus tem que ser incondicional? É para isso, exatamente, para nós podermos receber da parte do Senhor a vitória. Porque é isso que Deus quer de nós. Muito bem. Mas ainda, dentro desse item, aliás, o item 4 diz assim, o poder do reino de Deus. Você quer ver? Vamos entender o que é que o Senhor quer falar para nós sobre o poder do reino de Deus. Apocalipse 1:6, leia aí, por favor. E nós fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém.
Deus disse que fez de mim e de você reis e sacerdote para Deus, seu Pai. E ele, glória e poder para todo o sempre. Amém. Mas foi isso que Deus fez de nós. Por quê? Quando nós falamos que Deus fez de cada um de nós embaixadores de Cristo, está na sua Bíblia, é só você ler, embaixadores de Cristo. Jesus nos chamou para quê? Para sermos testemunhas suas. Ele diz que lá em Samaria e até os confins da terra, nós seríamos as suas testemunhas. E a Bíblia está falando que nós somos testemunha de Cristo, quando nós vamos no livro de Isaías 43, capítulo 10. Quando nós vamos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está falando que nós somos testemunhas do Senhor. No livro de Isaías ainda fala mais uma vez que nós somos testemunha em outro versículo. Então nós temos que simplesmente obedecer o que é que Deus quer de mim e de você. Então é isso que nós temos que fazer. Mas o Senhor diz para nós: somos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas fiéis, isto é, realizar as obras do reino de Deus com poder. Amado, Deus te deu autoridade, por isso você precisa de confessar ao Senhor Jesus, por isso você precisa de descer as águas, porque quando você desce as águas, você nasce de novo. Você precisa de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que o batizar com o Espírito Santo de Deus é a plenitude do crente. É quando você recebe uma autoridade maior, exatamente para representar a Deus, representar a Jesus, falar de Jesus, falar do seu grande amor. Quando nós nos aprofundamos um pouco na leitura, nós começamos a buscar no Senhor o entendimento e o discernimento, e o Senhor começa a falar aos nossos corações. Ele começa a nos dar verdadeiro entendimento, e é isso que nós precisamos. Mas vamos entender qual é o privilégio de sermos sacerdote, o privilégio do sacerdócio de Deus. Leia para nós 1 de Pedro 2,9, por favor. Mas vós, pois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você vê a grandeza da passagem? Quando o Senhor, vós sois a geração eleita, é Deus falando conosco, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, amados, eu acho que isso aqui para nós evangélicos é uma vitória. Nós tivemos o privilégio de sermos tidos ou colocados ou empossados como embaixadores de Cristo. Isso é um grande privilégio. Nós não somos dignos de recebermos o tamanho do cargo desse. Nenhum de nós. Ah, você é pastor? Não, meu filho, eu não sou digno de receber esse cargo. É um cargo muito alto. Mas Deus confiou em nós. Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz, exatamente para nós representarmos. Muito bem, veja você, quando nós falamos, olha, o crente tem que estar pronto, o crente precisa de se preparar, o crente, ou melhor dizendo, o evangélico, o servo do Senhor, tem que dar testemunho do seu caminhar. Isso o Senhor diz que a
por favor. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Amém. Terminou? Termina. Não, é só um versículo, só 3. A palavra diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amado, por isso eu tenho ministrado da seguinte forma, tá? Eu não omito aquilo que Deus manda dizer. Eu não me preocupo se o irmão está assim, meio desconcertadinho, e a palavra toca e pum, e ele fica irado, ele fica chateado, porque quando a palavra verdadeira toca o homem que está desconcertado, machuca, irmão, machuca sim, é a mesma coisa que te dá uma cajetada. Mas quando você está debaixo da unção do Senhor, você absorve aquela palavra para você, e com isso você cresce espiritualmente, tá? Quer dizer, não tem palavra dura para quem está em comunhão com Deus, tá? Não tem palavra dura, pelo contrário, você cresce espiritualmente. Mas não é esse o entendimento daquele que está desconcertado, ele não quer ser tocado, mas a palavra não brinca, tá? A palavra toca mesmo, fala e fala mesmo. E eu só prego Bíblia, então eu não posso realmente, é o que eu falei, passar a mão na cabeça de ninguém. Eu prego Bíblia. Quem não gostar me perdoe, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso satisfazer a você e desagradar ao meu Senhor. E ele disse que melhor é obedecer ao meu Senhor do que ao homem. Então eu vou continuar obedecendo ao meu Senhor, né? E vamos continuar caminhando, né, irmãos? Não podemos parar. Para nós já partirmos para o encerramento, eu quero dizer para vocês que a posse de todas as bênçãos. Não adianta o homem, tá? Deus chega com vamos dizer melhor, o anjo do Senhor chega com a bandeja para entregar para o irmão. O irmão pediu, clamou. Deus, que é misericordioso, manda o seu anjo a bandeja para te entregar a sua bênção, o seu milagre. Mas quando chega perto de você está mais desconcertado do que a estrada de santo. Tá? Pior do que a descida de Petrópolis, né? Aí como é que você vai receber? De que forma você vai receber? Você não vai receber, o anjo vai recolher aquela bandeja e voltar para o Pai. E você, para voltar até essa outra oportunidade outra vez, você vai ter que pagar o preço, e o preço é alto demais, irmãos. Mas vamos ver o que a Bíblia fala, tá? A posse de todas as bênçãos, diz em 1 Coríntios capítulo 3, leia para nós o versículo 21, por favor. Só pedir um, pastor? Leia o 21 e o 23. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque todos é vós, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Amados, ninguém deve gloriar-se do homem, dizer eu sou, eu posso, eu quero e eu faço. Não faça isso. Deixa Deus te dirigir. Deixa o Espírito Santo te conduzir. E o Senhor continua dizendo, porque tudo é vosso. Mas você não tem que ser de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. Você tem que servir a Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala para nós, lá em 1 Coríntios capítulo 3, sobre esse assunto. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Mas vós é de Cristo. Tá? Por isso o Senhor disse, tá?
e Cristo é de Deus, é o Filho amado. Então, se você observar o que a palavra ensina e a forma como ela ensina, primeiro passo, você não vai pecar. Contra Deus, não. Você pode até pecar contra o seu irmão, mas contra Deus, não. Mas você tem que observar o que é que Deus te ensina, o que Ele fala aos nossos corações. Então, nós temos que entendermos isso. Muito bem. Resultado. Nós entendemos que essas benesses acontecem não porque somos melhores ou piores do que os demais. Não. Você é abençoado como eu tenho desafiado, eu tenho falado aqui sobre o altar. Tudo o que eu tenho falado sobre esse altar aqui, Deus tem nos honrado. Não é porque o pastor Diniz é bom, não. Não, irmão. Não sou bom, não. Pelo contrário, eu sou pecador, eu sou passivo de tentações. Eu não sou bom. Bom é Jesus. Esse é bom. Perfeito, 100% perfeito. Mas o Senhor diz para nós da seguinte forma: mas por causa do nosso Salvador Jesus Cristo, o Senhor salva a nossa vida. Então é isso que nós temos que entendermos. A grandiosidade da palavra santa do Senhor. E nós temos por obrigação de buscarmos no Senhor, de nos entregarmos ao Senhor todos os dias de manhã. E eu quero aproveitar e perguntar a cada um de vocês, eu sei que aqui tem pessoas que fazem isso, para nós encerrarmos esse estudo, porque esse estudo está falando que você recebeu o Espírito de adoção de filhos de Deus. Mas eu pergunto para você, você levanta de manhã, pelo menos você olha para o alto, ou mesmo sem olhar para o alto, você diz assim: bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo de Deus. Vocês fazem isso? Amados, se vocês não fazem, comece a fazer. Cumprimente o Senhor pela manhã. Não saia do teu quarto sem primeiro fazer isso. Sem primeiro cumprimentar o Senhor e orar ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, para você ir à luta, para que você possa ir fazer aquilo que você quer fazer e tem que fazer. Mas tenha pelo menos a consideração de cumprimentar o seu Senhor, porque você sem Ele, você não é nada. Irmãos, eu estou falando isso para vocês, não é porque eu faço isso, não. É porque nós temos que sermos gratos. Porque quando você levanta, você acorda, o Senhor te dá o primeiro milagre, faz o primeiro milagre na sua vida, que é te dar o sopro de vida. Você já levanta dali falando, andando, correndo, se preciso for. Por que nós não podemos ser gratos, agradecidos ao nosso Deus, pelo menos dizer: Senhor, bom dia Deus, bom dia Espírito Santo de Deus, bom dia Jesus. Irmãos, nós temos que ser gratos, sim. Então, por favor, nós vamos encerrar esse estudo, mas aprenda isso. Agradeça a Deus todas as manhãs por este sopro de vida, pelos livramentos, por tudo que Ele faz. Você anda aí com 2 pés, 2 mãos, um olho,